A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Jesus, Salvador.
Se alguém tentar te humilhar porque és crente. Rádio Popular, agora são 17 horas e 54 minutos, 17h54. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes do programa Falando de Jesus, a você que está em todas as comunidades, em Jardim Carapina, bairro de Fátima, a você que está aí em Boa Vista, a todos os nossos ouvintes de Rosário de Fátima, Carapina Grande, a você de André Carlone, a você que está nos ouvindo exatamente em Jardim Tropical, a você que está em Central Carapina, a você que está em Jardim Limoeiro, a todos os nossos ouvintes do bairro São Geraldo, a você que está no bairro do Diamantina, a todos que nos ouvem nas avenidas Alfeu Ribeiro, nas avenidas José Rato, aí você que está na Avenida Norte e Sul, próximo ao terminal de Carapina, a você que está nos ouvindo com certeza também aqui nos bairros de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Colina de Laranjeiras, Chico City e Vista do Mestre. Colina de Laranjeiras, estamos com um pequeno problema em nosso sinal, hoje tentamos resolver, né? Mas Deus quis assim, assim será feito, pela vontade dele. Choveu, nós tivemos que parar exatamente para resolver o problema, mas Deus sabe todas as coisas e nada vamos questionar. Quero mandar um abraço para você que nos ouve aí também, com certeza em Planalto Serrano, Bloco A, B e C, Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, a todos os nossos ouvintes de Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, a você que nos ouve, a você que também nos assiste pelo site da rádio, www.radiopopular.net.br e também pela web TV Rádio Popular, ok? São 17 horas e 55 minutos. Quero saudar também as comunidades de Novo Horizonte, a você que nos ouve no bairro de Balneário de Carapebus, Novo Horizonte, cidade continental, setor América, Europa, África, Ásia, a você que está no setor de Oceania, a você que está em Novo Horizonte, aí no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está em São Diogo, a você que nos prestigia, a você que nos ouve, a você que está conosco todos os dias, assim quando estamos no ar, de segunda a sábado, ok? A partir das 17 horas e 45 minutos, Rádio Popular, rede popular de rádio, em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura, a você sempre nos prestigiando, você sempre preparando o seu coração para ouvir a palavra de Deus, o que Deus quer falar para o meu coração e também para o seu coração, ok? Já está presente no estúdio da Rádio Popular o mensageiro Aldemários, né? Lá de José de Anchieta, ele que foi apresentado pelo presbítero Hélio, ele é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Colorado, e está nos prestigiando hoje aqui, e também com certeza honrando o seu compromisso, honrando a sua palavra com o nosso Deus, para trazer uma mensagem para o meu e para o seu coração, tá certo? Tá dando um tilt aqui, um eco aqui dentro do estúdio, tá tudo fechado, né? Devido estava chovendo, mas daqui a pouquinho nós vamos estar reparando. Quero mandar um abraço para o meu amigo Graucio Santos, ele está com as dores musculares, mas nada de um bom exercício mais tarde que não vai melhorar. O Edmar Barbosa também, que Deus possa melhorar a sua garganta, né? Porque ele está meio rouco, hoje não deu nem bom dia para as comunidades, mas está lá firme e forte, lá exatamente no estúdio 3, no estúdio 2, comandando o programa Falando de Jesus. A você que está na Avenida Cachoeira, Avenida Montanha, a você que está na quadra 37, a você que está aí exatamente no ponto final do bloco C, do bloco B, a você que está em Maria Nilbe, perto da UPA, ok? Agora sentado no ponto de ônibus, mas se o ônibus atrasar um pouquinho, não fica triste não fica magoado não, porque Deus quer que você ouve a palavra dele hoje. Quem sabe ele vai trazer quem sabe não, eu tenho certeza absoluta, né, de que Deus vai trazer uma palavra para você que está aí sentado no ponto de ônibus. Não vou falar que você está na praça, né, que em muitos lugares do município da Serra, que tem praça pública, ou está chovendo, então as pessoas às vezes nem podem estar. Mas você que está no ponto de ônibus, sentado na cobertura, Deus vai te segurar um pouquinho aí para você ouvir a palavra dele, que ele tem uma mensagem para você, tá certo? Isso eu tenho certeza, porque Deus escolhe os seus mensageiros, Deus escolhe os seus designados para trazer aquela palavra de conforto, aquela palavra de salvação e aquela palavra que, como cantou André Valadão, sou livre. Se você está com Jesus, pode ter certeza que você está livre do pecado, livre de todas as coisas, tá certo? Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59, vamos continuar com louvor com a Pâmela, né? Só
para ti, ok? E na sequência nós damos um fair play aqui e entramos com a oração do Pai Nosso, a oração das 18 horas, tá certo? A todos vocês uma ótima tarde, gostosa, abençoada, porque Deus quer o sol, Deus quer a chuva, Deus quer o frio, Deus quer o calor, porque Deus são todas as coisas e foi Ele que criou e jamais vamos questionar, jamais vamos murmurar, jamais vamos lamentar. Está chovendo? Deixa chover. Está molhando? Deixa molhar. Agora, onde está molhando, depois que apareceu o sol, vai lá e cobre o buraco da telha, cobre o buraco da laje e assim vai, tá certo? Mas não murmura, não desagrada a Deus, porque Deus que fez o sol e fez a chuva para mim e para você, tá certo? Então vamos agradecer a Deus a partir desse momento com a oração do Pai Nosso. Horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Maria
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amados, eu saúdo a todos na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, atendendo o convite que nos fora feito pelo presbítero Hélio, um companheiro, um amigo na fé e de ministério, que nos transmitiu esse privilégio de estar aqui nas ondas sonoras dessa rádio, transmitindo a bendita e genuína palavra do Senhor. Venho aqui nessa tarde, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, lhes trazer uma mensagem de Deus para o vosso coração. Por isso, nesse instante, eu quero pedir a você que está ao alcance da minha voz, que você possa parar por um instante todos os seus afazeres. Deixe por um instante aquilo que você estiver fazendo. Se estiver vendo a televisão, desligue o aparelho de televisão. Se estiver no computador, desligue o computador. Preste atenção na palavra de Deus por um instante. A própria Bíblia nos diz que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Aleluia! Portanto, nesse instante de fé, eu quero te convidar a deixar por um instante os seus afazeres. Você que é dona de casa, se estiver ocupado com algum afazer, pare por um instante e atente à voz do Espírito Santo de Deus, que nesse instante nos trouxe até aqui para lhes transmitir uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, diante do quadro que nós temos visto acontecer pelo Brasil e pelo mundo. E quem espera que essa situação que envolve a nossa sociedade venha a se melhorar, está muito enganado. É daqui para pior, porque estamos em princípios de dores. Estamos crendo e acreditando que já está chegando o momento certo do arrebatamento da igreja. E confiante nessa grande verdade bíblica, é que lhes convido nesse instante
a meditar comigo na palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Salmo 51, o verso 11 e o verso 12. Repito, abra sua Bíblia comigo. Você que tem uma Bíblia ao alcance da sua mão, abra sua Bíblia comigo no Salmo 51, verso 11 e o verso 12. Aqui o salmista nos diz assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia! Louvado seja Deus! Nesse instante de fé em que lhes transmito a palavra do Senhor, eu quero lhes trazer uma mensagem vinculada ao seguinte tema: os 3 grandes pedidos da Bíblia. Os 3 grandes pedidos de um homem de fé. Entenda bem, o salmista Davi fora um grande rei, um dos maiores reis que existiram em Israel. E por ser tão nomeado, tão aclamado, tão respeitado pela nação de Israel, Davi teve os seus momentos de glória, mas também teve os seus momentos de fracasso. E quando olhamos para a situação de Davi, nós entendemos que o homem, ele pode imaginar ser muita coisa, mas na verdade, segundo a palavra, o homem é meramente pó, somente pó, porque a vida quem concede ao homem é o Senhor nosso Deus. E nesse instante é firmado na palavra deste Deus que eu quero lhes trazer esta mensagem vinculada a esse tema, os 3 grandes pedidos de Davi. Louvado seja Deus! O primeiro pedido que Davi nos tivera feito diz o seguinte: não nos lance fora da presença de Deus. Não me lance fora da presença de Deus, dizia Davi. Amado e querido irmão, entenda uma coisa: o homem pode ser um deputado, o homem pode ser um senador, o homem pode ser um vereador, o homem pode ser um prefeito, o homem pode ser um governador, o homem pode ser um presidente, o homem pode ser um imperador, o homem pode ser um empresário, o homem pode ser um advogado, o homem pode ser muita coisa nessa terra, mas se não tem a presença de Deus na sua vida, o homem não é nada. O homem é pó. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o espírito, o corpo volta ao pó como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então o homem só é alguma coisa enquanto a presença de Deus está sobre a sua vida. Se a presença de Deus se apartar dele, o homem se torna um zero, elevado à segunda potência a zero, subtraído a zero, adicionado a zero. O homem se torna nada. Nós só somos alguma coisa enquanto a presença de Deus está sobre a nossa vida. E o homem precisa reconhecer isto. É pelo fato de que neste Brasil que nós estamos vivendo, o homem se orgulhou ou deixou o orgulho subir à sua cabeça, é que nós temos contemplado esse caos que está acontecendo aí. O homem precisou colocar uma imagem de vanglória no seu ser, imaginando que assim poderia viver momentos de alegria, momentos de paz e harmonia. Mas na verdade, o homem tem passado por momentos de tormento, momentos de preocupação, momentos de escândalo, momentos que as tragédias, a angústia, a dor, perplexidade, depressão, angústia, o desespero está tomando conta da sociedade. Mas eu lhes trago uma mensagem de fé, porque a presença de Deus é essencial em nossa vida. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é aquele que pode todas as coisas. Só Ele tem o
o poder de mudar o quadro da nossa história. Jesus Cristo é aquele que nos oferece, aleluia, uma nova história em nossa vida. Ele pode reescrever a tua história. Quem sabe o inimigo das nossas almas está lhe dizendo nesse momento que acabou para você, que não tem mais solução para você, que você não vai vencer, que você caiu, não vai conseguir se levantar. Mas isso é mentira do diabo. O Deus que nós servimos nos trouxe até aqui nessa tarde para lhe dizer que ainda resta uma esperança para você. Entra na presença do Senhor nosso Deus. Confia nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo faz, e você verá que este Deus tem o poder para mudar a tua história e lhe fazer um grande vencedor. Aleluia! A palavra nos diz o seguinte, que Davi em um determinado momento, ele se viu cercado de glórias. Ele estava sentado no seu trono, e imaginando ter conquistado grandes reinos, grandes vitórias. Não vigiou e permitiu que a cobiça e o desejo sexual atingisse o seu coração. E quando ele olhou para Batseba, ou Betseba, como queira entender assim, ele desejou aquela mulher. E Davi chegou a cometer 2 grandes pecados que talvez você e eu não tenhamos cometido. Davi cometeu um homicídio culposo e um adultério. Homicídio culposo porque ele planejou a morte de Urias, capitão da guarda de Israel. Ele enviou Urias para a batalha mais sangrenta, tão somente para que este morresse naquela batalha, e ele tomasse a sua esposa, Betseba, para ser a sua esposa. Porém, um detalhe, Davi era casado com Mical, filha de Saul, e quando ele tomou a Betseba, Davi veio a cometer assim também um adultério, um homicídio culposo e adultério. Parecia isso ser legítimo aos olhos de Davi, parecia ser isso agradável aos olhos de Davi, até o momento que Deus envia um profeta por nome Natã até a sala do trono. E quando Natã chega à presença de Davi, lhe conta um feito, lhe conta uma história, dizendo que um homem veio a tomar a ovelha de um servo, e era a única ovelha que ele tinha para oferecer em sacrifício, visto que este tinha várias que ele poderia assim fazer. E Davi levantou-se do trono a dizer: digno de morte este homem. Mas Natã então lhe respondeu: este homem és tu, ó rei, porque tu cobiçaste a mulher de Urias, deitaste com a mulher de Urias, e assim cometeste adultério, e a presença de Deus tem se afastado da sua vida. Davi, a partir daquele momento, prostrou-se com o rosto em terra, se humilhou na presença do Senhor, clamou a Deus por misericórdia. E quando ele veio a escrever esse salmo, o Salmo 51, ele iniciou dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga a minha transgressão segundo as multidões das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi começou a sentir aí a consequência do seu pecado, o peso do seu pecado, a consciência culposa passou a fazer parte da sua vida. E por mais que Davi veio a ser um dos maiores reis que existiram em Israel, Davi, por ter destruído um lar, uma família, enviando Urias para a frente à batalha e tomado assim a sua esposa, veio a consequência sobre a sua vida. Davi foi um grande rei, mas ele não pôde se vangloriar em relação à sua família. Ele pôde ver Absalão matar o seu filho Amon, que estuprou a sua irmã Tamar. Ele pode ver Adonias se levantar contra Salomão, que foi escolhido para ser sucessor de Davi no trono. Davi pôde ver muita coisa acontecer dentro do seu lar, isto porque ele tivera destruído uma família. Escute isto, meu irmão, você que está ao alcance da minha voz: tudo que o homem semeia
nessa terra, ele vai colher. Se você semear jabuticaba, vai comer jabuticaba. Se você semear qualquer tipo de legume, é o legume que você vai comer. Se você semear o milho, vai comer o milho. Se semear melancia, vai comer melancia. Assim também, se você semear violência, vai colher violência. Se você semear pecado, vai colher o pecado. Isto dentro da sua própria família. Davi começou a sentir a consequência do seu pecado. E quando ele percebeu isso, e Natan lhe trouxe uma palavra de Deus para o seu coração, Davi reconheceu que a presença de Deus estava esvaindo da sua vida. E quando Davi percebeu isso, Davi agora começa a escrever esse Salmo 51. E escrever no Salmo 51, ele percebia que alguma coisa estava acontecendo na sua vida espiritual com Deus. Quem sabe naquele momento Davi levantava a sua voz e não ouvia a voz de Deus. Quem sabe naquele momento ele estava falando com Deus em oração e não obtinha a resposta do Senhor seu Deus. Ele não podia ouvir mais o Deus que tanto falou aos seus ouvidos, quando ele clamava por uma resposta para sair para a frente à batalha. Davi agora, ele clamava a Deus, não tinha resposta. Ele sentia que a presença de Deus estava se esvaindo da sua pessoa. Quem sabe, meu amado, você que está ao alcance da minha voz, pelas ondas sonoras dessa rádio, você não esteja na mesma situação. Há muito tempo você está pedindo a Deus, clamando a Deus, orando a Deus, e sente a presença de Deus cada vez mais distante de você. Quem sabe há muito tempo você ora e não obtém a resposta da parte de Deus. Quem sabe há muito tempo você pediu algo a Deus e a resposta você ainda não alcançou. Meu irmão, é preciso reverter esse quadro. E só se reverte esse quadro quando o homem reconhece o seu pecado, quando o homem se arrepende do seu pecado e busca em Deus a solução do seu problema. Quando Davi se arrependeu, ele agora começa a orar a Deus e usa essas palavras: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. O homem sem a presença de Deus na sua vida, ele se torna um homem solitário. Muitas das vezes ele tem até a sua família, tem o seu pai, tem a sua mãe, tem a sua esposa, tem os seus filhos. Mas quando esse sai para algum lugar, ele se vê só. Ele percebe que está faltando alguma coisa dentro do seu coração. Há um espaço vago dentro do seu coração. E esse espaço só é preenchido com a presença do Senhor Deus em sua vida. Você que está ao alcance da minha voz, o Senhor Deus está batendo agora na porta do teu coração, desejoso de entrar na sua vida, no seu coração fazer morada. Jesus mesmo chegou a dizer: eis que chego à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor nosso Deus está lhe dizendo nessa tarde: meu filho, não andes fora da minha presença, permaneça na minha presença. Você que já serve a Deus e quem sabe está passando por momento de turbulência, um momento de prova, um momento de tribulação, e pensavas conseguir desistir da caminhada. Jesus disse assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino do céu. Entenda uma coisa, e isso lhe reafirmo com todas as letras: permaneça na posição em que foste chamado. Se é ruim, se para você está ruim viver na condição que tu estás, meu irmão, sem Deus na sua vida é pior. Permaneça na posição em que você está, porque Deus tem grandes coisas, grandes obras para fazer em sua vida, mas vai depender de você, vai depender da tua atitude, vai depender
a tua decisão. Se você tomar essa decisão nessa tarde, de permanecer na presença do Senhor, levantar a voz em oração e dizer como Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença, eu tenho certeza por fé que o Espírito de Deus vai entrar na tua vida, você vai sentir o gozo do Espírito Santo aí dentro do teu coração, tu vai ser renovado e vai glorificar o nome do Senhor, na certeza da vitória que só Deus pode te dar. Amado, o segundo pedido de Davi foi: não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele é aquela pessoa sensível, e ele não compactua com templos que estão sujos, corrompidos, imundos. Portanto, é bom o homem entender uma grande verdade bíblica: nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19: ou não sabeis vós que vós sois templo e santuário do Espírito Santo de Deus, que não sois provenientes de vós mesmos, mas sois de Deus? Então nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Mas quando nós entregamos o nosso coração à vaidade, ao pecado, à iniquidade, quando nós corrompemos o nosso corpo, que é templo e santuário do Espírito Santo, com os vícios, com as drogas, com as bebedices, com a vida de pornografia, com a vida de pecado, de luxúria que existe aí fora, nós estamos corrompendo o templo do Espírito Santo de Deus. O que acontece então? O Espírito Santo, que não compactua com essas coisas, ele começa a também se esvair de nós, se afastar de nós. Porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Se queres realmente ter a presença do Espírito Santo em sua vida, meu irmão, lava as tuas mãos agora com água limpa, a água da palavra. Purifica o teu ser na santificação. Entenda uma coisa: aquele que quer a presença de Deus na sua vida precisa ser santo como Ele é santo. Precisa viver em santidade como Ele vive em santidade. Precisa viver na verdade como Ele é o Deus da verdade. Precisa viver em sinceridade como Ele é um Deus que é sincero em todos os seus afazeres, em todas as suas atitudes. Precisa viver em fidelidade como Ele é fiel, porque o apóstolo Paulo chega a nos dizer que fiel é Deus, que não nos dá a prova acima do que possamos suportar. Então entenda uma coisa, meu irmão: o Espírito Santo, Ele deseja habitar em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não pode permanecer na posição em que tu estás. Você precisa reconhecer que Deus é Senhor absoluto da sua vida. Quando o homem entende essa grande verdade, que ninguém nesse mundo é autoexistente e muito menos autossuficiente, mas sim Deus é autoexistente, Ele sim é autossuficiente, e que nós somos dependentes deles, nós compreendemos que Ele, sim, Ele tem o poder para mudar o quadro da nossa história, reescrever a nossa vida e fazer do nosso ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa: quando o apóstolo Paulo, ele sentiu-se em um determinado momento achando estar fazendo o que era certo, ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e precisou dele ficar cego por 3 dias, para ele entender que é Deus que está no comando de tudo. Assim quero falar ao teu coração: o homem precisa reconhecer que o nosso Deus é soberano, Ele é o dominador eterno. A nossa vida depende dEle, nós pertencemos a Ele, o nosso ser pertence a Ele. E se nós
vivermos uma vida promíscua, uma vida de pecado, tende-se de se afastar de nós. Porque a concupiscência gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, nesta tarde para a noite, Ele está nos oferecendo algo mais excelente. Ele nos oferece a vida, e vida com abundância. A vida que Jesus está a nos oferecer, aleluia, o homem não pode oferecer, porque o homem pode oferecer um tratamento em um hospital, mas esse tratamento só tende a retardar uma detectada enfermidade que ele esteja vivendo. Mas quando o homem entrega a sua vida inteiramente ao Senhor e entende que Ele é o dominador eterno da sua vida, permitindo que o Espírito Santo possa direcionar a sua vida, quando este é guiado pelo Espírito de Deus, ao findar da sua vida nessa terra, ele começa uma vida mais excelente na presença do Deus que fez os céus e a terra. Ou seja, o findar da nossa vida não é aqui, e não vai ser muito menos na glória, pois Jesus tem nos oferecido a vida eterna. Entenda uma coisa, Davi ele fez um terceiro pedido naquele dia. Ele escreveu dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A pior coisa que existe na vida do ser humano é quando este, vivendo e caminhando sobre a face da terra, ele busca um auxílio, ele busca um apoio, ele busca um consolo e não alcança. E quando se vê, está mergulhado na depressão, na angústia, na tristeza. E muitas das pessoas que quando caem nessa situação buscam subterfúgios, recursos nas drogas, no álcool, no cigarro e muitas coisas mais. Mas o Deus que nós servimos, meu irmão, Ele te contempla, Ele te vê e Ele te conhece. Você pode estar vivendo nesse exato instante um momento de solidão, de depressão. Quem sabe você está dentro do teu quarto ou andando pelas ruas planejando a sua morte, pensando em se suicidar. Mas o Deus que nós servimos, Ele está aqui nesta tarde, através das ondas sonoras desse rádio, te dizendo: meu filho, você está desejando a morte, mas eu estou te oferecendo a vida. Você está desejando uma vida de angústia, mas eu estou te oferecendo a felicidade. Você está desejando permanecer na posição que você está, mas eu quero te levantar, transformar na tua vida e fazer de você uma nova criatura. A decisão é sua, o momento é agora. O rei Davi chegou a expressar essa palavra dizendo: torna a dar-me a alegria da sua salvação. Quando ele percebeu que a presença de Deus estava distante dele, o Espírito Santo já não estava mais cooperando ao lado dele, devido ao seu pecado, Davi começou a sentir-se um homem triste, e ele começou a pedir, a voltar lá no primeiro amor, e começou a pedir: Senhor, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Uma alegria que o homem não pode te oferecer. Por quê? Porque ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O homem pode te oferecer uma casa, um carro e muitas coisas mais, mas isso não preenche a alma. O que pode preencher a alma é a presença de Deus, é a presença do Consolador, é a presença do Espírito de Deus em sua vida. Deus pode te oferecer a verdadeira felicidade. E Davi, reconhecendo isso, dizia: torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Talvez um dia você tenha perguntado: por que Davi fora reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, visto que cometeu 2 crimes que nenhum de nós chegamos a cometer: um adultério e um homicídio culposo? Talvez você tenha questionado isso, mas eu vou lhe responder o porquê Deus tinha Davi como homem segundo o seu coração. Porque Davi tinha um coração contrito, tinha um coração quebrantado,
tinha um coração humilde, um coração simples, um coração que reconhecia que dependia de Deus. Apesar que ele cometesse qualquer tipo de pecado, ele entendia que o Deus que ele servia tinha o poder para perdoar os seus pecados. E reconhecida a sua falha, ele retomava um caminho, uma nova posição diante do seu Deus. Eu te convido agora a atentar-se para esta palavra. Eu quero orar com você nesse instante. Feche os seus olhos, aonde quer que você esteja. Por um instante eu quero orar com você e quero abençoar a sua vida. E você nesse instante faça esse compromisso com Deus. Se você estava vivendo um momento de dificuldade, de tristeza, angústia e dor, Deus pode agora alegrar o teu coração, levantar o seu ânimo, te dar uma nova retrospectiva, uma perspectiva nova de vida. E você vai entender que o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer algo por você. Feche seus olhos por um instante e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eis-me aqui, Senhor, teu servo. Como ministro da tua palavra, Senhor, estou aqui cooperando nas ondas sonoras dessa rádio. E nesse instante de fé, tem-me entregue, Senhor, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para a população desses bairros que foram citados pelo diretor dessa rádio. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que foi alcançada por minha voz agora, possa sentir um renovo em sua vida. Meu Deus, transforma agora tudo aquilo que servia de impedimento, lança por terra. Dá força, levanta, encoraja, alegra. Se alguém estava enfermo, cura. Se alguém estava desanimado, o Senhor reacenda o ânimo no coração do mesmo, para que ele possa entender o quanto é necessário o homem viver na presença de Deus. Nesse instante a qual eu oro a Ti, Senhor, eu lhe peço a Tua bênção para com todos os moradores dos bairros circunvizinhos a Taquaraú. Meu Deus, em nome de Jesus, peço também a Ti uma bênção para com cada ouvinte dessa rádio, para com aqueles que estão na direção dessa rádio, para o nosso irmão Djalma, que nos convidou tão prontamente e nos recebeu tão alegremente nessa rádio para lhes transmitir a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus agora, eu rogo a Ti a Tua bênção sobre cada um dos Teus, sobre o irmão Hélio, sobre a irmã Vera, sobre todos aqueles que estão ao alcance da minha voz. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, dias de bênção, vida, graça e paz, felicidade, amor, saúde, verdade, união, sobre a vida de todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, porque assim como Davi pôde se humilhar na presença de Deus e recebeu de Deus uma nova, aleluia, uma nova promessa divina, assim se faça na vida de todo aquele que está ao alcance da minha voz. Davi pôde ver sucessores do seu trono, como foi o rei Salomão, e Salomão pôde levantar um templo ao Senhor, algo que Davi tinha projetado. Ele projetou um templo para adorar o Senhor seu Deus em gratidão a Ele. E o Senhor perguntava: que casa me edificarei vós? Não sabeis vós que vós sois templo e santuário do meu Espírito? Entenda uma coisa, meu querido, Deus está aqui e Ele muito pode fazer por você. Se você pôde ouvir essa palavra, receba ela humildemente no teu coração, porque nesse instante eu quero retornar a palavra ao dirigente dessa rádio, irmão Djalma, e quero, em nome de Jesus Cristo, pedir a Deus que continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família e todos aqueles que estão atentos à nossa voz. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Eu agradeço a todos por estarem atentos à minha voz. Que as bênçãos de Deus sejam copiosamente derramadas sobre o vosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero nesse instante deixar aqui um convite para todos aqueles que puderam nos ouvir nas ondas sonoras dessa rádio. Quem vos fala é o evangelista Ademário da Silva,
Sou pertencente ao Ministério Assembleia de Deus, o Ministério Colorado, pastor Oscar de Moura, e congrego ali na congregação de José de Anchieta, na direção ali do pastor Dionísio Segates. Deixo um convite para todos vós que puderam nos ouvir. Se esta palavra penetrou e agiu no seu coração, as portas estão ali abertas para lhe receber. Vão lhe nos visitar. Fica na rua Turmalina, número 36, bairro José de Anchieta, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Colorado. Vão lhe nos visitar e eu tenho certeza que assim como Deus tem nos abençoado esta tarde, Deus também haverá de te abençoar estando ali conosco. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Aleluia. Eu quero também deixar aqui em aberto o seguinte: se porventura você achar algum tipo de dificuldade para poder chegar a esse bairro, desconhecendo como chegar até ali, você pode também fazer uma visita à igreja mais próxima da sua casa. Não importa a denominação, se é Assembleia de Deus, se é Deus de Amor, se é Quadrangular, se é Batista, o importante é que você busque a Deus. Deus tem algo para realizar na sua vida. O importante é que nesse instante você entenda que você precisa de Deus. E Deus deseja muito te abençoar. Ele é o dominador eterno. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ou seja, isso fala do domínio sempre eterno do nosso Deus. Todos nós pertencemos a Ele. Portanto, busque a Ele, ou ali conosco na Assembleia de Deus José de Anchieta, ou na igreja mais próxima da sua casa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Ok, agora são 18 horas e 40 minutos, 18h40, riquíssima palavra, aprendizado do Velho Testamento para o Novo Testamento. Nós abrimos a nossa programação com um lindo louvor chamado Livre Eu Sou, com a André Valadão e o missionário Aldemarios, que chegou até aqui e trouxe essa palavra tão abençoada para mim, para você, aonde você estiver. Exatamente. Eu entendo o missionário, o evangelista, que Davi, diante de tudo que aconteceu, ele está se sentindo preso, ele queria ser livre de novo. Livre para adorar a Deus, livre para louvar a Deus, livre para fazer as vontades de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os seus irmãos da igreja que o senhor congrega, e leva um abraço da rádio, né, popular, não diretamente da rádio, mas exclusivamente do programa Falando de Jesus. A rádio é uma parte, o mais importante para nós é o programa Falando de Jesus. É a propagação da palavra de Deus através do sistema de rádio via cabo, do sistema de rádio online, enfim, até o programa ao vivo é menor. É menor. O mais importante é o ouvir. Porque a palavra de Deus, ela vai exatamente penetrar nos ouvidos, no cérebro, para atingir o coração. E uma vez que essa flecha fez isso, tudo que o missionário, o evangelista falou aqui, algumas coisas podem acontecer, tanto na minha vida, como na vida de todos que estão nos ouvindo neste momento. Basta que deixamos, basta que realmente vamos prestando atenção. Porque hoje, como o evangelista falou, estão acontecendo as coisas. Mas muitas pessoas estão achando ainda que porque tem que acontecer. Muitas pessoas ainda estão achando que isso não tem nada a ver. Muitas pessoas ainda estão achando que isso é coincidência. Muitas pessoas estão achando, mas eu creio numa coisa, que essas pessoas que acham dessa forma ou pensam dessa forma, porque elas não conhecem as Sagradas Escrituras. Porque a pessoa que quando conhecer verdadeiramente, profundamente as Escrituras, vai entender tudo que está ali como tudo que está acontecendo. Não importa o país, não importa a cidade, não importa o município, não importa nada. Ou há famílias, vamos dizer, mas está escrito.
Então assim nós vamos fechando a nossa programação. Mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus, em nome de Jesus, que permitiu tanto nós estarmos aqui, como também o evangelista Aldemários, e também a nossa ouvinte, né? Vamos registrar. Hoje nós não vamos fazer o vídeo dela não, mas um dia desse nós vamos fazer um vídeo da nossa irmã, ok? Está acompanhando conosco aqui, prestigiando o programa Falando de Jesus, mas você também pode fazer o mesmo. A irmã, inclusive, pode convidar, viu, irmã? Pode convidar, a irmã Neuza está aqui, ouvindo o programa Falando de Jesus, ao vivo, no estúdio da Rádio Popular. E você que está na sua casa, ou você que está na praça, você quer vir aqui no estúdio, quer ouvir a palavra de Deus diretamente, pode vir. Aqui com certeza você vai ficar bem acomodado e você vai sair muito mais fortalecido, exatamente porque você vai estar concentrado. O evangelista falou, eu tenho 1 minuto ainda, o evangelista falou que desliga a televisão, desliga o computador. Mas eu vou só pedir permissão ao evangelista que as pessoas que estão assistindo o programa, então nessa hora ele concentra na mensagem, não é verdade? Senão ele vai perder a mensagem, não é verdade? Mas eu entendi o recado do evangelista, porque às vezes nesse momento muitas pessoas estão no Face, muitas pessoas estão no não sei o que lá, e às vezes podia estar dando atenção à palavra de Deus. Às vezes muitas pessoas estão agora assistindo televisão, né, nesse momento que começou o programa, assistindo novela, assistindo guerra, né, alerta geral, assistindo isso, quando de repente podia estar ouvindo e assistindo uma palavra abençoada que fortalece a gente. Que se nós somos dependentes de Deus, a palavra de Deus cada dia nos fortalece. Cada dia faz um renovo na nossa vida. Cada dia a gente se sente mais prazeroso para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas, para enfrentar tudo. E para agradecer também por tudo também. Não é verdade? É isso aí, esse foi o nosso recado aí, tá bom? São 18 horas e 45 minutos, 18h45 minutos, daqui deste momento, a rede em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura. Estamos desligando, você de Novo Horizonte, você também de Planalto Serrano, ok? E amanhã, se Deus assim permitir, ok? Se estiver chovendo, não se preocupa não. Se Deus permitir que a rádio esteja funcionando, você vai ouvir o programa. Pode estar chovendo, não tem problema não. Porque Deus, quando Ele quer, Ele faz o milagre acontecer. Quando Ele quer e na hora que Ele quer. Aqui já tivemos dias chuvosos aqui, viu, evangelista? Eu quero até mandar um abraço para o irmão Jean, que quando você trocou na humildade ali, o irmão Jean, eu lembro hoje, tempo chuvoso assim, aqui caindo água, descendo água pelas paredes da Rádio Popular, aqui enchendo d'água, mas o irmão Jean, o evangelista Jean, veio lá de Vista da Serra e veio trazer a palavra de Deus. E quando ele achava que talvez não tinha ninguém ouvindo, passou uma semana e alguém falou comigo, rapaz, naquele dia chuvoso eu estava ouvindo, você botou a rádio. Então Deus, quando Ele quer, Ele muda, Ele transforma e Ele faz acontecer. Basta que nós queremos. 18h46, vamos dando sequência aqui, a nossa programação normal. Eu vou dar atenção ali ao nosso amigo